paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e abençoe também a sua família. Tudo está nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. Só Ele pode mudar a história da sua vida. Eu convido você a participar desta programação, canal Soldados de Cristo. Aqui você vai aprender a depender somente da palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 16, no versículo 19, a palavra de Deus diz assim: Paulo e Silas açoitados e presos. Quem era Paulo e quem era Silas? Homens de oração, homens que tinham comunhão com Deus, homens que eram usados por Deus, pregavam a palavra de Deus e foram lançados na prisão por pregarem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela muda a história de vida do ser humano. A palavra de Deus, ela traz a paz. A palavra de Deus, ela traz saúde para você. Quando você ouve, quando você pratica a palavra de Deus, então Deus, ele abençoa a sua vida. E isso incomodou o mal. E a intenção do mal era impedir Paulo e Silas de proporcionar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, porque ela proporciona paz. Ela traz bênçãos para a sua vida, mudança na sua casa, mudança na vida do seu filho, do seu marido. A palavra de Deus, ela muda a sua história. No livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, o que Deus escreveu, ninguém vai apagar. Nenhum homem vai impedir a palavra de Deus de ser pregada. Nenhuma autoridade, nenhum homem mais que se acha mais importante, poderoso, vai impedir a palavra de Deus de ser pregada, porque está escrito: seca-se a erva, cai a sua flor. A erva é o homem. O homem vai morrer, o homem vai desaparecer. Mas a palavra de Deus vai permanecer eternamente. Deus vai permanecer eternamente no seu trono. E ninguém pode vencer aquele que fez os céus e a terra. Então, os soldados romanos tentaram impedir Paulo e Silas de pregarem a palavra de Deus, sendo usado pelo mal. E diz assim a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Então aqueles soldados batem Paulo e Silas e lançam aqueles homens na prisão, com a intenção de impedir aqueles homens de pregar a palavra de Deus. E no versículo 24 diz assim: e este, percebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então eles prendem Paulo e Silas e também amarram os pés de Paulo e Silas no tronco e disseram: acabou, é o fim destes homens. Eles não vão conseguir sobressair, eles não vão vencer, são derrotados. Mas ninguém vence aquele que busca o Senhor, aquele que ora. A intenção dessa programação é ensinar você a depender somente da palavra de Deus. E você vai ver o que vai acontecer aqui nesta mensagem. O exemplo que Deus vai dar para mim, para você, quando você busca Ele, quando você acredita na palavra dEle. Ninguém vai impedir você de realizar o seu sonho. Ninguém vai impedir você de ser feliz se você buscar a Deus, se você orar. E no versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores
a Deus. Esse é o segredo da sua vitória. Quando você ora e quando você louva a Deus, então a sua vitória está aí. Então Paulo e Silas na prisão estavam presos e começam a orar e começam a louvar a Deus. E Deus começa a observar Paulo e Silas. O que chama a atenção de Deus é você orar, é você louvar a Deus. O que chama a atenção de Deus não é o título de pastor, não é a igreja que você frequenta, A ou B ou C, não é a dominação que você frequenta, não é a religião. O que faz Deus olhar para você é você orar. Não que você não tenha que ir à igreja, você tem que estar na igreja, você tem que ir à casa de Deus para você ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que alimenta você, que dá força para você vencer. Mas o que chama a atenção de Deus é a sua dedicação, é você ouvir a palavra de Deus e você praticar ela. Isso chama a atenção de Deus. Então aqueles homens começam a orar e a louvar, e isso chamou a atenção de Deus. Então diz assim: por volta da meia-noite, no versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Então muitos estavam escutando Paulo e Silas orarem e cantarem louvores, e pensavam: esses homens são loucos, estão na prisão, estão amarrados, estão orando e cantando louvores. Então, talvez muitas pessoas não acreditem em você, mas se você orar e você reconhecer a Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai olhar para você, ele vai aparecer para você. E no versículo 26 diz assim: e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Então a oração de Paulo e Silas fez com que Deus tremesse a terra. Deus mexeu na estrutura da terra por causa da oração destes homens. Então, a sua oração ela tem poder para Deus mexer na estrutura da terra e da vitória para você. Quando você ora, esses homens começaram a orar e Deus fez a terra tremer por causa da oração desses homens. E no versículo 26 diz assim: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então a oração daqueles homens foram tão poderosa que foram abertas todas as portas. O que Deus está dizendo para mim e para você? Que a sua oração ela liberta você e também a sua família e as pessoas que estão próximas de você. Todos que estavam ali foram libertos da prisão. Então a sua oração liberta o seu filho das drogas. A sua oração liberta o seu marido do alcoolismo. A sua oração ela traz para você paz. A sua oração tira você do fundo do poço, porque de repente Deus ele aparece, como apareceu na vida de Paulo e Silas. De repente, no versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Então ninguém vence aquele que ora, aquele que busca ao Senhor, porque a oração dessa pessoa é poderosa e Deus ele faz a terra tremer só para abençoar a sua vida. Ele mexe na estrutura da terra para abençoar você. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Vamos entrar em oração no nome de Jesus. Vamos orar para que Deus venha nos abençoar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai,
eu estendo as minhas mãos em direção ao teu trono, Senhor, e peço ao Senhor que venha nos socorrer, venha mudar a história da nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha libertar, meu Deus, este homem que se encontra preso nas drogas, no alcoolismo, que se encontra preso na miséria, na doença, no câncer. Oh, meu Deus, liberta, Senhor, esta família. Liberta, meu Deus, esse jovem, esta mulher que me ouve, Senhor, da depressão, da angústia, do sofrimento, Senhor. Liberta essa família, Senhor, de toda opressão maligna, de toda perturbação, Senhor, de todo mal, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Atende o meu clamor. Meu Deus, mexa na estrutura da terra, Senhor, e abençoa a nossa vida, Senhor, para a tua glória. Porque o que permanece é a tua palavra, Senhor. Como o Senhor disse na tua palavra, seque-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente, Senhor. Que a tua palavra venha permanecer eternamente, meu Deus, na nossa vida. No nome de Jesus, Pai, entrego a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Deixa aí o seu like, compartilha este vídeo, toca aí no sininho e vai na opção todas, porque quando esta programação for transmitida pelo YouTube, você vai ser informado e você vai participar desta programação, canal Soldados de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus.